YouTube, mais uma vez voltando aqui com mais um vídeo especial para você. Você que está sempre acompanhando aí os nossos vídeos, profecias para o tempo do fim, onde são citados aí o livro de Daniel e Apocalipse. Por enquanto nós estamos focalizados aqui no livro de Daniel, né? Logo também iremos fazer uma passagem no livro do Apocalipse, que também o livro do Apocalipse cumprimenta o livro de Daniel. Então nós vamos trabalhar em um, e conforme trabalhando em um, a gente também vai trabalhando, né? A gente vai trabalhando em outro também, né? Então só para ressaltar, né? Lembrando nossos queridos irmãos, né? Nossos irmãos em Cristo. Então, a semana passada nós estudamos sobre o fim das 70 semanas, né? As 70 semanas que Deus deu para o povo de Israel, para que eles então se arrependessem e voltassem para Ele. Bom, o que nós vimos aí na história, né, no cálculo, né, nas datas, nós vimos que o povo judeu ele não se arrependeu, né, ele foi até o fim, né, a sua obra ímpia, e o seu momento de especial para com Deus termina então ali na morte de Estevão, né? Estevão então se torna o último profeta a clamar ali a sua voz para o arrependimento do povo, mas mesmo assim o povo ainda o apedrejaram, né? E selaram então o seu destino ali, né? No caso, o seu destino de idolatria, né? De transgressores, né? E então eles deixaram de ser chamado povo especial, né? Um pouquinho mais para frente, Deus levanta Paulo, para pregar os gentios, né? E aí Deus começa a trabalhar com judeus e também gentios, né? Então quer dizer que o povo de Israel, o povo judeu, não é mais um povo especial. Agora todos os povos são especial, né? Você deve estar se perguntando, mas irmão, mas então o povo daquela época todos não eram especial para Deus? Então precisamos entender uma coisa: todo mundo é especial para Deus. Só que o que acontece? Deus queria que o povo de Israel fosse um povo especial no quê? No sentido de ser um povo separado para Deus. Um povo que pudesse dar um exemplo para outras nações. Não que outras nações era rejeitada por Deus. Não. O que Deus ama o bom, Deus também ama o ímpio, né? Então, quer dizer, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Deus quer que todos se arrependam, tanto judeus como gentios, né? É a mesma coisa que Deus falasse: olha, eu estou escolhendo você hoje para pregar minha mensagem. Então quer dizer, você está sendo uma pessoa especial para Deus. Não que aquele que está usando droga, está fazendo coisas erradas, não seja especial. Todo mundo é especial, entendeu? Só que Deus quer uma pessoa especial particular, a pessoa que faça a vontade de Deus, né? Então essa é a diferença. Mas que todos são especial para Deus, todos são especial. Todos são a coisa mais linda que Deus tem, né? Então tanto você que você que é homossexual, né? Você que é garota que gosta de outra garota, né? Você que é um ladrão, um adúltero, né? Você que é um marginal, um drogado, um viciado, né? Você é a coisa mais linda que Deus tem. O que você precisa é você tomar uma decisão para viver uma vida correta com Deus, né? Então todo mundo é especial. Só que para isso, Deus precisa de uma pessoa especial
particular para ele, para que essa pessoa possa levar o quê? A mensagem do amor, a mensagem da salvação. Assim que Deus trabalhava com o povo de Israel. Deus queria que Israel fosse uma nação especial nesse sentido. Um povo separado para que servisse de exemplo para outras nações. Para que mostrasse para outras nações que aquele povo tinha um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra. É a mesma coisa que Deus está dizendo para você. Né? Deus quer que você seja um povo especial, né? Uma pessoa especial, e que você também pregue a salvação para essas pessoas. Né? É nesse sentido. Né? Aí foram escravos para a Babilônia, sofreram lá o que tinha que sofrer, perderam a especialidade com Deus. Né? Deus rejeitou? Não. A oportunidade vale para todos. Jesus Cristo morreu para todos. Né? Só que aquele privilégio que os judeus tinham, não, agora todo mundo tem. Todo mundo pode chegar agora ao trono da graça. Agora temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei que nós ia abordar o assunto do santuário? Santuário. Por que nós temos que estudar o santuário? Por quê? Porque o livro de Daniel, quando Daniel ele está no capítulo 9, fala para Daniel que seria reconstruída a cidade em tempos difíceis, né? Que se cumpriria também a visão, a profecia, e ungir o lugar, e ungir o Santíssimo. O que é o Santíssimo? Nós sabemos que no santuário terrestre tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Né? Só que esse lugar santíssimo, que o anjo fala para Daniel, ele não sabe, ele fica sem saber, ele não entende. Sabe por quê? Porque no capítulo 8, Daniel ele tem uma visão. E essa visão a visão, né, aqui no capítulo 8, não vou ler tudo, mas vou ler algumas partes aqui. É uma visão do carneiro e uma visão do bode, onde os dois têm ali uma briga tremenda, né, onde o bode ganha a luta ali com o carneiro, né, aí tem aquele ditado que fala, e deu bode. Não tem aquele ditado popular? O negócio deu bode. Né? Então quer dizer que o negócio enfeiou. Né? Só que aqui no capítulo 8, versos 20, Daniel, fala que esses dois bodes, esse carneiro e o bode, são dois reinos. Daniel teve essa visão de dois reinos. O reino de Meda-Persa brigando com o reino da Grécia. E o reino da Grécia, ela derruba o reino da Médio-Persa. E quem derruba o reino de Babilônia foi Medo-Persa. Então você vê que a história ela vai se caminhando, ela vai se abrindo. Né? Então é por isso que eu falo, aqui você vai estudar. Verso por verso, vai entender o significado. Né? Não tem esse negócio de ficar escondendo. Aqui você vai estudar. Você quer estudar, você vai estudar. E então Daniel ele teve essa visão dessa briga, esse confronto entre os dois. Mas isso daí, o que Deus estava revelando para Daniel? Daniel, embora você esteja aí escravo de Babilônia, mas quem controla os tempos, o mundo, os reis, sou eu que controlo. Então quer dizer, esse cativeiro de Babilônia não vai durar muito tempo. Quando chegar o carneiro, que é o império Medo-Persa, ele vai derrubar a Babilônia. E foi assim que aconteceu. E depois, quem vai derrubar o império Medo-Persa vai ser o império da Grécia. Né? E se você for lá para Daniel 7,
que a gente vai abordar assim aos poucos para que você não confunda a sua cabeça. Nós vamos estudar por parte, entendeu? Por que eu estou entrando em Daniel 8? Por quê? Porque o nosso assunto é o santuário. Nós vamos estudar o santuário, né? E conforme no decorrente nós vamos buscar um pouco de Daniel 7, de Daniel 2, de Apocalipse 13, entendeu? Então nós vamos assim sem ficar muito misturando as coisas para que você venha entender algumas coisas, né? Então nós vamos por parte. Você vai entendendo, vai abrindo sua mente, entendeu? E você vai compreendendo as coisas facilmente, né? Então nós vamos estudar por parte sem ficar passando muita coisa, sem que você possa captar algumas coisas, pegar algumas coisas, né? Por isso que nós estamos indo meio por parte. Então o que acontece? E esse bode, que é o reino da Grécia, como eu estava falando em Daniel 7, Daniel ele tem uma visão que sai 4 animais do mar. Um é Babilônia, o outro é Medo-Persa, o outro é a Grécia. É um animal que no próximo estudo também a gente vai abordar esse assunto. E o outro animal é um reino terrível e espantoso, que não fala o nome. Mas pela história, pela contagem da história, pelas datas, nós sabemos que o último império que surgiu depois da Grécia, depois do bode aqui, que eu falei que deu bode, entendeu? E o próximo reino que veio depois da Grécia foi o reino de Roma, foi o Império Romano. O Império Romano que dominou a época. Por quê? Porque quando Jesus estava aqui na Terra, quem que dominava ali naquela época? Era o Império Romano, né? Mas só que o que acontece? O Império Romano, ele era um império, digamos assim, normal, como se fosse o Brasil, né? Tipo assim, os judeus podiam ter sua crença, os fariseus podiam ter sua crença. É igual hoje o Brasil. O Brasil tem o governo, mas somos livres para adorar quem nós quisermos, né? Só que a Bíblia fala que desse império de Babilônia, desse império romano, vai surgir um rei que vai mudar a sua rota de governo. Em vez de ser um governo político, ele também vai ditar um governo religioso. Entendeu? Então quer dizer, é um governo que ao mesmo tempo ele vai ser político e ao mesmo tempo ele vai o quê? Ele vai perseguir a igreja. Ele vai perseguir o povo de Deus. Então quer dizer, ele além de ser um governo político, ele vai fazer o quê? Ele vai mexer com as coisas de Deus, as coisas santas de Deus, né? Então como nós vamos ver aqui, ó, capítulo 8, verso 11, diz assim, ó, verso 11, ó, diz assim, isso aí já é o carneiro, né? Isso já é o bode, né? Como deu bode aqui no estudo. Ó, diz que cresceu tanto, chegou a desafiar o príncipe do exército. Quem que é príncipe? Jesus. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então quer dizer, esse reino aqui, ele iria mexer com as coisas de Deus, inclusive no santuário, né? Então quer dizer que a doutrina pura do evangelho que Cristo deixou, ele iria transformar essa doutrina o quê? Em doutrina adulterada. Ele iria mudar os costumes da igreja para os costumes pagãos. Então ele iria misturar, ele iria trazer abominação para dentro do santuário, né? Então por isso que é bom estudar sobre essa questão. Por quê? Por que é bom estudar? Irmãos, esses 4 reinos que Daniel teve a visão, do chifre, dos 4 animais, do chifre que vai vir, vai mexer com as coisas santas de Deus, vai jogar por terra as verdades. Irmão, esse reino,
ele só será destruído quando Jesus voltar. Então, por isso que é bom a gente prestar atenção. Por quê? Porque nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo no último período desse reino. Logo, Jesus está vindo para destruir. Se você ler aqui Daniel, Daniel 8:23, veja o que diz aqui sobre ele. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao fim, surgirá um rei duro semblante, mestre em astúcia. Ele se tornará muito forte, mas não pelo próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo no que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, né? Com o intuito de prosperar. Ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que neles confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído não pelo poder dos homens, né? Então quer dizer, ele vai ser destruído não por poder dos homens. Que poder é esse que vai destruir esse rei, esse mesmo segmento do Império Romano? Então quer dizer, só vai ser destruído, só vai ser acabado tudo isso, né, quando Jesus voltar. Então quer dizer, nós estamos vivendo numa era perigoso. Qualquer momento da história tá para se dizer assim, tá para estourar aí uma grande perseguição contra o povo de Deus. Já aconteceu isso no passado. Já aconteceu na época de Cristo, a época da Revolução Francesa. As Bíblias foram queimadas, foram perseguidos, né? Então o que acontece? Satanás, ele está irado com o povo de Deus. Ele está irado. Ele quer destruir o povo de Deus, né? Se você for lá em Apocalipse 12:17, você vê que o dragão ele perseguiu a mulher e depois foi perseguir o quê? O restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Então Satanás, ele está furioso contra o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que têm a fé de Jesus. É por isso que eu falo, o povo de Israel, eles foram levados para Babilônia, por quê? Porque eles transgrediam os mandamentos de Deus. E o povo de Deus dos últimos tempos vão ser perseguidos por quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus. Então quer dizer, meus irmãos, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Ou nós guardamos os mandamentos de Deus e estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, ou nós não estamos. Ou senão vamos viver o quê? Viver um evangelho superficial. Entendeu? Então, ou nós vivemos conforme os mandamentos de Deus, ou nós estamos enganando a nós mesmos. Não adianta. Entendeu? A grande questão dessa perseguição, o que é, meus amados? É contra a observância aos mandamentos de Deus. E o que quer dizer a observância aos mandamentos de Deus? O próximo vídeo, meus amados, nós vamos fazer um vídeo sobre os mandamentos de Deus. O que significa os mandamentos de Deus? Por que o diabo tem tanta ira, tanta fúria contra os guardadores dos mandamentos? Por quê? Porque lá nos mandamentos, meus amados, lá está escrito que nós devemos o quê? Guardar o sábado, que nós devemos adorar a Deus, que nós devemos não fazer imagem de escultura, nós não devemos roubar, não devemos matar, não devemos cobiçar, que nós temos que honrar pai e mãe. É isso que está escrito lá. E o diabo está furioso por quê? Porque esse povo guarda os mandamentos de Deus. Está lá, Apocalipse 12:17. Então não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Ah, mas isso foi para o povo de Israel, não é para nós. Não tem esse negócio, irmãos. O que serviu para o povo de Israel é o mesmo padrão para o povo de hoje.
O povo, muitas pessoas falam assim, mas foi para o povo de Israel. Então, quer dizer, o povo de Israel podia roubar, não podia roubar, e agora nós podemos roubar. Nós podemos roubar, podemos adulterar, podemos transgredir a lei. Por quê? Porque estamos na graça. Irmão, é ilógico isso. Não tem lógica. Né? Então, que fique ciente nesse estudo que a perseguição do inimigo é contra os que guardam os mandamentos de Deus. Né? E quando nós estudamos esses 4 impérios, que nós vamos estudar mais para frente, então estou só passando para que você possa ir pegando aos poucos aí. Né? Essa briga do carneiro e o bode quer dizer o quê? Quer dizer, meus amados, que os reinos estão sob o controle de Deus. Que nenhum reino é para sempre, nenhum reino é eterno. Todos os reinos é passageiro. Assim como nossa vida também é passageira. Então, quer dizer, o tempo que deu Deus para Israel, 490 anos, é o mesmo que ele deu para nós. Está dando para nós. Ou você acha que nós vamos gozar a vida inteira nessa terra e nunca vamos morrer? Né? Então isso aí é ilusão. Isso aí é ideia satânica que está colocando as pessoas. Fazendo as pessoas se apegarem nos seus bens materiais. Olha, vão trabalhar, adquira as coisas, trabalhe todos os dias. É isso que o diabo está fazendo. Está fazendo a humanidade a trabalhar desesperadamente em busca de coisas materiais, enquanto Deus está ficando para trás. As pessoas não estão separando tempo para Deus. As pessoas estão o quê? As pessoas estão fazendo aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada, até no mundo religioso. Né? As pessoas estão cobrando para pregar, pregando aí para fazer cura, fazer milagres. Né? Então temos que ficar atentos a essas coisas, meus amados. Que o diabo está trabalhando o quê? Está trabalhando com a Bíblia na mão. Está trabalhando com a Bíblia na mão. Você pode falar, mas como, irmãos? Como? É isso que está acontecendo, irmão. Acabamos de ver aqui, ó. Esse rei, o que ele vai fazer, irmão? Ele vai destruir as pessoas, o quê? Que está vivendo despreocupadamente. As pessoas não estão nem aí com nada, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo na sua família. Só quer saber de beber, de comer. Final de semana aquela comilança, né? Aqueles banquetes. Né? Enquanto isso, Deus está ficando para trás. Né? Só que Satanás está armando uma armadilha. E está levando as pessoas para um mundo que? O mundo da golodice. Né? Quanto mais a pessoa come certas coisas, quanto mais ela sente a necessidade de comer. Aquele desespero de comer. Né? É pecado comer? Não, não é pecado, meus amados. Né? Mas temos que saber o que comer. Saber o que estamos contraindo ao nosso corpo, saber o que estamos ouvindo, falando, conversando, né? Temos que saber o que está acontecendo à nossa volta. Por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo o quê? Estão vivendo despreocupadamente. E é isso que está acontecendo. E muitos não estão sabendo, né? O que está acontecendo à sua volta, né? E muitos estão sendo pegos de surpresa porque não sabem o que está acontecendo, entendeu? Aí vão na igreja final de semana, né? E chega lá, vê um verso da Bíblia, lê um pouco a Bíblia, chega em casa, pega a Bíblia, põe lá em cima do armário, no guarda-roupa, da estante, e acha que tá bom, meus amados.
E não é assim, nós temos que estudar. Fazer igual o apóstolo Pedro. Temos que estar atento à palavra das profecias. Por quê? Porque o diabo está com a Bíblia na mão. O que ele está armando para esses últimos dias não é brincadeira. Satanás não está brincando. Por quê, meus amados? Porque Satanás, ele sabe o que lhe espera. Ele sabe o julgamento que está preparado para ele. E quanto mais pessoas ele levar para ele, será melhor. Entendeu? Então ele está assim, ele está ocupando as pessoas com coisinhas fúteis da vida e desviando as pessoas de procurar Deus, de ouvir a Deus, de se achegar perto de Deus. Então é isso que ele quer. Ele está desviando as pessoas de ouvir a mensagem de Deus. Quantos não rejeitam a palavra de Deus? Quantos não dão as costas? Quantos não dão ouvido? Mas Deus está batendo a porta, meu amado. Deus está batendo no seu coração. O Espírito Santo está falando com você através desse estudo. E o próximo estudo, meus amados, vai ser sobre o santuário celestial. Sobre o santuário terrestre e sobre o santuário celestial. Por que esse reino, meus amados, ele, como diz aqui no verso, capítulo 8, verso 11, diz aqui no verso final, né? O exército dos santos, o sacrifício diário foram todo ao chifre. E diz que e o local do santuário foi destruído. Diz aqui, ó, e a verdade foi lançado por terra. Então é isso que o diabo quer. Por que ele quer lançar a verdade por terra? Por que ele quer profanar o santuário? Porque o santuário é onde Deus habita. É onde está ali, dentro da arca, está a tábua dos 10 mandamentos. O mesmo mandamento que o povo de Israel estava em pecado, é o mesmo que estava dentro da arca da aliança. E ele fez de tudo para destruir essa lei. Por que ele tem tanto ódio contra a lei de Deus? Porque a lei de Deus é o caráter. Quando guardamos a lei de Deus, é como se nós estivesse transmitindo o caráter de Deus para nós e para outras pessoas. Nós estamos transmitindo o quê? Um Deus santo através da sua lei. Agora, dizer que a lei não existe mais, estamos isentos da lei, isso é hipocrisia. Isso é tolice. E tá cheio de gente, meus amados, aí na internet falando mal da lei, que a lei foi abolida, tal. Eu não quero entrar em detalhes sobre esses assuntos, né? Deus está falando com você, né? O diabo está furioso, meus amados, jogando filho nas drogas, jogando filha na prostituição, na bebedice, noitada, né? Então é isso que o diabo oferece, né? Mas ele não mostra aí uma pessoa com câncer, uma pessoa com cirrose. Isso ele não mostra. Ele mostra aí um cigarro bonito, um Marlboro, uma garrafa de uísque, né? Prazer. Mas que ele não mostra é cirrose, é AIDS, entendeu? Então o Satanás, ele é assim, meus amados. Satanás é covarde, traiçoeiro. Mas Deus tem uma mensagem para você, tá? Você que está aí vivendo despreocupadamente, Deus tem uma mensagem para você. Deus está dizendo para você, filho, atente para a minha palavra, atente para os meus conselhos, que eu tenho uma bênção especial para você, né? Os reis estão o quê? Estão em guerras, mas eu ainda posso fazer algo por você, que é salvar você deste mundo pecaminoso. É que Deus te abençoe e te guarde, e
que Deus trabalhe na sua mente e no seu coração. Tá bom? No próximo estudo, então, nós vamos estudar a fundo sobre o santuário terrestre e o santuário celestial, para que você possa entender o restante aí da série das profecias. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Abração.